Esse aqui é o Bajer 360 e foi o meu primeiro aerógrafo de ação dupla. E o aerógrafo é exatamente esse aqui. Eu vendi para um amigo meu e ele hoje agora me emprestou para fazer esse vídeo. Mas antes de mostrar o aerógrafo, vou explicar por que esse foi o meu primeiro de ação dupla, por que eu escolhi esse aerógrafo. O meu primeiro aerógrafo foi um Bajer 350, depois foi um Bajer 200, mas eu comecei a ouvir falar de aerógrafo de ação dupla, que tinha umas facilidades, que você podia controlar o fluxo no gatilho, em vez de ficar mexendo naquele botãozinho lá atrás do Bajer 200. Achei que era um negócio que ia ser bom para mim, que ia ser interessante, fiquei muito curioso. E nessa época eu tinha ouvido falar num aerógrafo brasileiro chamado Gatti, que todo mundo dizia que era espetacular, mas que se você só comprava esse aerógrafo em São Paulo. Isso aí é na época pré-internet, a internet do byte lascado, então não tinha como comprar isso de outra forma. Mas a família da minha mulher é de São Paulo, então volta e meia a gente ia lá visitar a família dela e eu aproveitei numa dessas viagens e o meu cunhado se propôs a me ajudar a procurar esse aerógrafo lá. Ele conhecia algumas lojas, ele me levou numa loja que eu não me lembro o nome, talvez aí alguém que esteja assistindo em São Paulo possa botar nos comentários aí que loja é essa. Só o que eu me lembro é que você subia uma escadinha para chegar na loja e assim, na própria escada tinha uma vitrine com uns kits montados, uns modelos montados. Não era HTC, tenho certeza que não era HTC porque era em outro lugar, mas eu sinceramente não sei que loja é essa. Bom, então eu fui lá, né, para ver se conseguia alguma informação de como é que conseguia esse tal aerógrafo, e tinha duas pessoas conversando no balcão, e eu percebi que eles estavam falando do Gatti, e eu esperei um pouco, né, não queria interromper a conversa, mas ia aproveitar para perguntar. O fato é que a conversa deles não me animou nada. O que eles estavam dizendo é que eles tinham Gatti, que era dificílimo conseguir peça, que você tinha problema para ser atendido, que um deles lá tinha tido um problema na agulha, foi falar que tinha tido um problema na agulha e tomou uma escovada do cara da Gatti, dizer que ele não podia nunca ter mexido nisso, que ele não devia ter desmontado o aerógrafo. Eu sei que, eles não estavam até nem criticando, não, eles estavam meio que falando num tom de brincadeira, mas eu achei aquilo tudo absurdo, de ser tratado dessa forma por um fabricante, e eu fiquei horrorizado com aquela história. Desisti imediatamente de comprar esse Gatti. Não foi uma perda total a viagem, porque a gente acabou indo na Aerobras e eu comprei o meu compressor, que eu já mostrei num vídeo aí para trás, no final do ano passado. E aí, voltando para o Rio, pensei, bom, já tenho dois Bajer, eu vou procurar um outro Bajer. E procurei um aerógrafo em que eu pudesse usar alguma coisa que eu já tinha, do material que eu já tinha comprado. E acabei escolhendo esse carinha aqui, o Bajer 360, que é um aerógrafo bem interessante. Ele tem uma característica única, que é um aerógrafo que funciona tanto com o copo por cima, com a alimentação por cima, como por baixo. E como é que isso funciona? Você gira essa parte dele aqui, e aqui embaixo você encaixa o copinho, ele vira um aerógrafo com alimentação por baixo. Se você quiser voltar e usar ele com alimentação por cima, é só voltar aqui. É um copinho pequeno, essa parte aqui seria mais para detalhe, mas funciona. E eu achei interessante porque eu podia aproveitar o copinho que eu já tinha, era um aerógrafo da Bajer, eu estava gostando, eu achava os aerógrafos bem feitos e tal. E acabei comprando esse aerógrafo aqui, exatamente este aqui. Então vamos dar uma olhada nele. A primeira coisa que a gente vê aqui, ele ainda tem aquela tampinha de metal, que eu acho que a Bajer não fornece mais hoje, mas é uma tampinha que protege bem aqui a parte da frente dele, porque ele fica com a agulha bastante exposta, então você precisa realmente ter uma proteção aqui. Esse aerógrafo, ele vinha com uma capinha de borracha aqui, para dar uma pega melhor aqui nessa cabeça do gatilho. Isso aqui esse aerógrafo deve ter o quê? Talvez uns
uns 20 anos, então certamente essa peça já se perdeu. Mas tinha essa peça aqui. Depois eu vou ver se boto uma foto do manual mostrando como é que ela era. Bom, então vamos lá. Então esse aqui é um Badger, que a gente já viu bastante coisa da Badger, né? Ele tem aqui o acesso para você soltar aqui a agulha sai aqui por trás. Epa. Aqui. Eu limpei esse aerógrafo quando ele chegou, mas acho que ainda ficou um resíduozinho de tinta aqui. Depois eu vou olhar com calma. Então a agulha sai aqui por trás. Aqui atrás nós temos aquele sistema da Badger que a gente já viu, né? Você tem aqui essa pecinha aqui faz a regulagem da tensão na mola do gatilho, que permite que você diminua ou aumente essa tensão aqui. Vamos tirar aqui essa peça fora. Aqui não vai ter nada de muito diferente, não, porque esses aerógrafos da Badger, eles têm muitas peças repetidas, né? Mas então aqui a gente tem a peça que faz a tração da agulha, aquela pecinha que faz a transmissão aqui do movimento do gatilho para a agulha é separada. Aqui nós temos o gatilho, que é o padrão da Badger antigo, né? A válvula de ar aqui, eu nem vou desmontar essa válvula agora, porque ela é a válvula de ar padrão da Badger. Todos os aerógrafos da Badger têm essa mesma válvula de ar, eu já mostrei isso aqui diversas vezes. Esse aerógrafo aqui, quando eu comprei, ele só tinha um modelo. Depois eles fizeram uma outra ponta para ele, mais fina, e ela tem uma marcação F aqui. Esse aqui não é o caso, porque ele é um aerógrafo, foi a primeira série dele. Esse aerógrafo aqui, o bico dele é 0,5, mas ele é capaz de fazer linhas finas. Eu vou explicar isso aqui mais para frente um pouquinho. Aqui nós temos a capinha, né, da agulha. Aqui nós temos a peça que prende o bico. E o bico é daquele tipo autocentrante, né, que a gente também já viu, que não tem nenhuma novidade. A grande diferença aqui desse aerógrafo, quando eu comprei, e foi um dos motivos pelo qual eu comprei, é que ele foi, se não me engano, o primeiro aerógrafo da Badger que veio com uma agulha com conicidade dupla. Então ele serviria tanto para traços finos quanto para uma cobertura mais larga. Eu já expliquei aqui sobre essa agulha de conicidade dupla em outros vídeos, mas apenas repetindo, você tem na ponta, ela é mais afilada, então quando você puxa um pouquinho a agulha, ele abre, ele faz uma abertura pequena, e à medida que você continua puxando para trás, então ele faz uma abertura maior. Então ele te permite trabalhar com esse copinho aqui bem pequeno e fazendo detalhes pequenos, e te permite fazer uma cobertura maior se você usar um potinho como esse aqui, com uma grande quantidade de tinta. Ele é bem simples. Esse movimento aqui de rotação, eu nunca vi isso aqui desmontado. Também nunca tentei desmontar, porque ele tem essa borracha aqui, selando isso aqui. Eu não vi em momento nenhum, né, no manual, em lugar nenhum, como é que é feito isso aqui. Eu acredito que isso aqui é colocado aqui depois de feita a montagem, e provavelmente se você não tira isso aqui em hipótese nenhuma. Então eu não recomendo ninguém mexer nisso aqui se tiver um aerógrafo como esse aqui. A montagem dele é bastante simples, como é comum nesses aerógrafos da Badger. O bico, ele é autocentrante, então ele é colocado na posição pela capa. Aqui tem a capinha final. A montagem aqui do gatilho é simples. Essa pecinha aqui, apesar dela ser separada, ela tem esse rasgozinho aqui que ajuda na colocação. Coloca o gatilho.
Aqui, essa peça aqui, ela tem uma posição em que ela entra. Então você tem que alinhar ela aqui para colocar, para permitir que a agulha volte. Vamos só levar isso aqui para frente. Já encostou lá. Monta o cabo e, por fim, coloca-se a agulha. Esse aerógrafo aqui, eu usei ele por bastante tempo, eu me adaptei rapidamente com ele, mesmo sendo meu primeiro aerógrafo de duplação. Ele é capaz de fazer linhas finas. No modelismo, a minha escala é 1.72, então eu trabalho com coisas pequenas, principalmente militaria, que você precisa fazer camuflagem à mão livre em áreas bastante pequenas, e dá para fazer mesmo sendo um aerógrafo 0.5, porque ele tem essa conicidade dupla aqui na agulha. Você consegue fazer linhas finas com ele é muito ergonômico, ele não é um aerógrafo muito pesado. Minha balancinha não está aqui agora, eu vou depois pesar e colocar uma foto dele aí para vocês verem o peso. Ele tem essa vantagem aqui, né, que ele vinha com essa capinha metálica, acho que isso não vem mais, mas foi para mim uma excelente escolha. E por que eu vendi esse aerógrafo? Eu já comentei aí isso num vídeo anterior, quando eu falei do Iwata. Eu vendi porque eu queria um aerógrafo capaz de fazer detalhes menores. Esse aqui tem limitação por causa do tamanho do bico, que me desse mais controle e que tivesse um copinho um pouco maior, porque para mim que trabalho com modelos de tamanho pequeno, um copo como esse aqui para mim não tem utilidade. E esse copo aqui era um pouco pequeno demais para o meu trabalho, eu tinha que ficar recolocando tinta aqui o tempo todo. Claro, tem aquela coisa de sempre querer um outro aerógrafo, né? Quem gosta de aerógrafo, assim, sempre o melhor é o aerógrafo que é aquele que você não tem. Então, eu comprei um Iwata, e aí já acontece a história que eu usava o Iwata só quando eu achava que era uma coisa super necessária para um aerógrafo de mais qualidade, e nunca não funcionava, não dava certo, não me acertava. E até que o dia que eu entendi que se eu não trabalhasse com ele o tempo todo, eu nunca ia acertar. E a minha forma de me forçar a isso foi vender esse aqui. Vendi para um amigo meu, para o Alexandre Batista, que está cuidando bem dele até hoje. E ele me emprestou para fazer esse review. Então, esse aerógrafo aqui, talvez a época dele já tenha passado, mas a Bajer não tira nada de linha. Os aerógrafos dela, eles continuam quase que para sempre. Assim, pelo que eu me lembro, isso até hoje só tiraram 2 aerógrafos de linha, sendo que um deles era, na verdade, uma pistola de pintura, não um aerógrafo. Então você ainda consegue comprar esse aerógrafo hoje, ele não é um aerógrafo caro. Vou ver se boto o preço dele aí na tela. E é uma boa escolha. Você vê, é um aerógrafo que tem 20 anos, está em ótimas condições, funciona muito bem. E para quem gosta de usar, ou quem precisa usar um copo maior como esse aqui, com alimentação por baixo, e que ocasionalmente precisa fazer pequenos detalhes e aí preferiria usar só pouca tinta, não ter que encher um vidrinho desse aqui de tinta, porque aqui você tem que ter um nível mínimo para isso aqui funcionar. Esse aerógrafo aqui é uma ótima escolha. Eu vou fazer um videozinho testando ele aqui para vocês verem a capacidade dele, como é que ele funciona. Quero que vocês prestem atenção à transição de quando ele sai da parte mais fina da agulha para a parte mais larga. Isso vai ficar bem visível aí nesse vídeo. Agora, perceberam a mudança? Esse é o efeito da agulha de conicidade dupla. Eu mostrei então aí o vídeo mostrando a abertura dele, né? E eu acho que deu para perceber que, como esse copinho aqui é muito pequeno, quando eu fazia a abertura total aqui, o álcool que eu usava lá para fazer o teste acabava antes de eu retornar a agulha. Realmente esse copinho aqui é pequeno demais.
Ele é só para alguns detalhes mesmo, se você quiser fazer alguns detalhes pequenos. Para o uso corrente não é um bom aerógrafo para isso. Melhor, se você quer um aerógrafo para detalhe, com um copo em cima, tem que ter um copo um pouquinho maior do que esse. Como eu disse antes, ele é um aerógrafo para quem usa o potinho maior, para cobrir áreas maiores, e que no momento de fazer um detalhezinho menor, pode se valer aqui desse copinho funcionando em cima. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele funciona. Essa tinta aqui não está bem diluída. Bom, deu para ver aí que ele estava dando muito overspray, né? E eu então resolvi dar uma limpada melhor nele aqui agora. Vamos voltar aqui para testar novamente depois de limpo. Vê que dá para fazer linha bastante fina com ele, mesmo sendo um aerógrafo 05. Ele ainda está com um pouquinho de overspray. Eu acho que, pelo que eu me lembro, tudo nele é original ainda, aqui, agulha, bico, quer dizer, isso já deve ter algum desgaste com esse tempo todo. Na verdade, o problema não era nem... Eu até dei uma polida na agulha e tal, limpei tudo de novo, mas o problema era... A pressão estava muito baixa. Estou acostumado a trabalhar com aerógrafo 02 e aí eu posso trabalhar com pressões bem mais baixas, e um aerógrafo 05 como esse não dá, você tem que trabalhar com pressão mais alta. Vamos ver agora aqui. Agora sim, tá vendo? Sem overspray. Era uma questão só de ajustar a pressão. Então vamos ver que ele dá para fazer linha fina, como eu falei com ele, né? Usando aquela conicidade menor. Vê que o copinho lá eu tenho que botar ele praticamente transbordando para poder ter algum tempo de trabalho, né? E posso abrir mais aqui, ó. O leque ele abre rapidamente, né? Como é característica de um aerógrafo com agulha com conicidade dupla. Essa tinta aqui está bem diluída, não é uma tinta para a gente abrir, fazer aberturas grandes, né? É só para mostrar como ele funciona. É uma tinta que eu estou com ela bastante diluída para poder fazer linhas mais finas. Eu acho que dá para ver aí que mesmo sendo um aerógrafo 05, mesmo tendo que trabalhar com uma pressão alta, dá para fazer linhas razoavelmente finas, sem nenhuma falha. Mesmo sendo um aerógrafo já bastante usado e que nunca teve nenhuma peça substituída. Tudo nele, até onde eu sei, é original como quando eu comprei. Eu nunca tinha substituído e acredito que o Alexandre, que tem esse aerógrafo hoje, pelo que eu sei, também nunca trocou nada. É isso. Então é um aerógrafo que tem um uso mais característico, ele é limitado aí para um tipo de uso específico, mas é para quem se enquadra nesse perfil de precisar de usar mais um copo grande e de eventualmente precisar fazer detalhe. Esse aqui é um ótimo aerógrafo. Esses aerógrafos antigos da Baja, eles são muito bons. Eu acho até que eles são melhores do que os mais novos. Eu acho o acabamento deles melhor. E o funcionamento também. Vamos ver um pouquinho mais agora. E voltar para a linha fina de novo. É isso. Um aerógrafo
bastante interessante, com uso limitado, mas que pode ser uma boa opção para quem se enquadrar nesse perfil.